Temos 17 pessoas, vamos aguardar só mais uns minutinhos. Pessoal, eu estou tentando colocar aqui a gravação da tela para disponibilizar para vocês o vídeo depois. Dezoito pessoas. Júri, Natália. Verdade, tá faltando alguém. A Luma, apareceu? Luma, conseguiu? Luma conseguiu. Pessoal, hoje tá sem eco. O som tá tranquilo. Beleza. Tem uns pernilongos voando aqui, rapaz. Se bobear, carrega, gente. Oi. Pessoal, me ouvem? Tranquilo aí? Beleza. Então vamos lá, vamos começar. Tá tudo beleza?
Pessoal, vamos lá. Mais uma vez nós aqui, todos bem, todos saudáveis, graças a Deus. Eu vou projetar os slides aqui para vocês. A nossa tarefa hoje é desenvolver os nossos planejamentos. Eu quero saber quem conseguiu imprimir aquelas folhas. Justamente, olha lá. Pessoal, vocês vão precisar dessas folhinhas para conseguirem treinar e se orientar. Então, hoje a gente já vai fazer alguns treinamentos e pode ser que elas façam falta. A minha sugestão é que vocês imprimam, consigam essas folhas para vocês treinarem, tá? Esses planejamentos, eles aparecem depois nas avaliações, né? Na vida aí, dia a dia. Então, é importante que vocês treinem. São muitos detalhes. Se não treinar, fica mais difícil, tá? E essas folhinhas, elas vão fazer parte de atividade, né? Para vocês postarem lá no Conecta, na aba de atividades lá. Vocês vão ter um prazo para fazer esses planejamentos, esses desenhos e postar lá, tá bom? Então, vão se organizando aí para vocês conseguirem. E aí, se não conseguir imprimir, faz do jeito que eu disse. Projeta aqui na tela e vem com a folhinha por cima e copia, tá? Lápis mesmo, não tem problema. Vamos lá, vamos iniciar a nossa aula aqui. A gente vai continuar falando sobre planejamento. A gente vai continuar falando de planejamento em PPR. E aí eu vou relembrar umas coisinhas aqui com vocês que a gente viu na aula passada. Então vamos lá, eu passei para vocês uma série de regrinhas. E essas regrinhas, elas são importantes de serem seguidas para a gente conseguir chegar no resultado final, que é o nosso planejamento protético. Então vamos lá, nós temos aqui alguns modelos, algumas bocas desdentadas, e quando a gente está planejando prótese parcial removível, a primeira coisa que a gente faz é identificar onde é que estão esses nossos desdentamentos. Então, aí nas folhinhas de vocês vão marcar esses desdentamentos já já. A gente vai fazer junto. Então, vamos lá. Primeiro passo, estabelecer onde é que estão os nossos desdentamentos e classificar os arcos parcialmente desdentados. Então, primeira situação, desdentamento. Não está aparecendo o slide? Opa, então peraí. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Agora foi? Foi, né? Beleza. Então aí, pessoal. Os nossos desdentamentos. As áreas marcadas. A gente vai fazer esse desenho nas nossas folhas e vai fazer esse desenho também nos nossos modelos. E aí a gente já começa a se atentar às nossas regrinhas. Regrinha número 1. Próteses de extremidade livre devem ser planejadas para obter efetivo suporte mucoso. Como é que a gente obtém esse efetivo suporte mucoso? A gente obtém isso moldando, tá? Moldagem muito boa. É assim que a gente obtém efetivo suporte mucoso. Regra número 3. Nas PPRs de extremidade livre, mesa oclusal dos dentes artificiais reduzida
mantendo a cela mais ampla possível dentro desta área que a gente moldou. Dentes posteriores mais estreitos possíveis dentro dos limites do meu paciente e cela se estendendo por toda a área chapeável que eu moldei. Identifiquei a área desdentada, classifiquei a minha arcada, o próximo passo é selecionar os dentes pilares. De modo geral, os dentes pilares são aqueles adjacentes à área anodôntica, tá? Vizinhos à região de desdentamento. Então aí, vizinhos Maria Clara, o que você não repetiu? O que você não ouviu? De que parte? Eu falei aqui, ó, das regrinhas 1 e 3, que fala sobre estender a prótese à maior área chapeável possível. Regra número 1, eu tenho efetivo suporte mucoso. E regra número 3, que é trabalhar com dentes artificiais reduzidos e a prótese estendida à minha área chapeável, para reduzir as tensões que incidem ao rebordo. Então, feita a delimitação das áreas de desdentamento e a classificação dos arcos, a gente passa à próxima etapa, que é a seleção dos dentes pilares. Os dentes pilares, de modo geral, são os vizinhos à área anodôntica, com exceção daquelas situações onde o meu dente vizinho à área anodôntica tenha comprometimento periodontal. Então, se o meu dente tem comprometimento periodontal, eu elimino ele e uso o próximo adjacente. Então, eu uso o vizinho a ele, ok? Selecionei meu dente pilar. O próximo passo é a gente localizar os nossos apoios. Então, vamos lá. Regrinha número 2. Devo prevenir o aparecimento de alavancas e planos inclinados. Eu previno o aparecimento de planos inclinados, ou eu reduzo os planos inclinados trabalhando com nichos bem feitos e na região de cíngulo dos dentes anteriores ou na oclusal dos dentes posteriores. Regra número 4. Próteses de extremidade livre, os apoios devem ser posicionados na mesial dos pilares, associados a grampo tipo barra. Ó, extremidade livre, apoio na mesial e não na distal, associado ao braço de retenção tipo barra. Ok? Aceitar a Eliane. Espera só um minuto. Ana Isabel, ainda não. A gente vai fazer juntinho, tá? Os desenhos, pode ficar tranquilo. A Eliane já entrou, beleza. Vamos lá. Nas próteses dentosuportadas, são aquelas em que eu tenho dente pilar antes e depois do meu desdentamento. Os meus apoios serão também vizinhos à área desdentada. Tá? Então tá ali do ladinho. Eu faço isso para diminuir o tamanho da minha estrutura metálica e transformar ela em uma estrutura mais rígida. Muito bem, vamos lá, vamos seguindo adiante. Feita a identificação dos nossos dentes pilares,
o próximo passo é a gente selecionar quais serão os nossos grampos, tá? Para a gente selecionar grampo, a gente tem que considerar a inclinação dos pilares, onde é que estão as retenções e quanto de retenção eu tenho, isso eu descubro fazendo delineamento, localização dos espaços desdentados, a presença de acidentes anatômicos que possam interferir no posicionamento desses grampos, conforto e não podemos esquecer da estética, fator preponderante para os nossos pacientes. Feito a seleção dos nossos retentores diretos, dos nossos grampos, a gente vai identificar onde é que está a linha de fulcro. É uma linha que une os pilares mais posteriores, através da qual existe um potencial de rotação. A prótese pode girar ao redor dessa linha de fulcro. É aquela historinha da gangorra, tá? A prótese pode rotacionar nesse sentido. E eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que essa rotação aconteça. E para que ela não aconteça, eu preciso, depois de identificada a minha linha de fulcro, traçar a maior perpendicular a ela, para que então eu consiga identificar onde posicionar uma estrutura chamada retentor indireto. Retentor indireto. Regra número 5. Determinada a existência de um fulcro, deve-se posicionar retentores indiretos na maior perpendicular para impedir o movimento de rotação. Pessoal, se a gente esquecer do retentor indireto, o paciente vai dizer para a gente, a queixa do paciente vai ser a seguinte, ele vai dizer que foi comer um negócio grudento, e quando ele comeu esse negócio grudento, a prótese começou a mexer de trás para frente. E às vezes ele diz que essa parte da frente toca no tecido lingual e ele se sente incomodado. Ele se sente incomodado, dói, machuca. Muito bem. Posicionado o nosso retentor indireto, a próxima tarefa é desenhar o nosso sistema de conexão. E para desenhar esse sistema de conexão, a gente precisa selecionar o mais adequado ao nosso caso através do tipo de desdentamento, da necessidade de suporte, da necessidade de retenção indireta, se eu preciso ou não estabilizar dentes que tenham comprometimento periodontal, presença ou não de interferências anatômicas, preferência do paciente e, mais uma vez, a estética. Eu sempre comento com vocês que os nossos pacientes se queixam bastante desse tipo de conector aqui, que é um conector duplo antero-posterior. Os pacientes se incomodam muito com essa barra posterior. Ok? É uma opção quando nós temos toros, mas eu tenho boas opções também, passando pela região anterior, o conector palatino em formato de U ou ferradura, tá? Os nossos conectores menores são aquelas estruturas rígidas que conectam o apoio ao conector maior, tá? E eles vão transferir o esforço mastigatório que incide sobre o nosso dente. E aí, feita a seleção do nosso conector, a gente precisa desenhar. Muito bem. Então agora começa a nossa tarefa propriamente dita. Até então, tudo que a gente viu até agora foi revisão da aula passada. Então vamos lá. O que eu vou pedir para vocês, os que já têm a folhinha aí. Vamos lá. Nós vamos fazer alguns desenhos e esses desenhos iniciais, eles vão ser projetados aqui.
Esses desenhos que são projetados, eles vão estar disponíveis nos slides. Ao final de cada desenho projetado, a gente vai fazer um outro desenho à mão livre. Eu quero que vocês desenhem aí na ficha de vocês esse, tá? Eu vou fazer junto com vocês. Porque este feito aqui nos slides, vocês já têm, então não precisa desenhar. O que vocês vão fazer? Vocês vão anotando as observações, o porquê de cada desenho, o porquê fazer de determinada forma ou não, tá? Mas os que forem para executar, a gente vai fazer junto. Vamos lá, só um minutinho aqui. Tá aqui minha boca desdentada, pronta para a gente planejar. Primeiro passo, vamos memorizando. Sempre localização do nosso desdentamento. Não precisa desenhar por enquanto, tá? Vamos acompanhando. Primeiro passo, localização do meu desdentamento. É uma classe 1, desdentamento posterior bilateral. Beleza. Pessoal, se é inferior, eu tenho que planejar prótese inferior. Se eu planejar superior para o inferior, tá errado. Segundo passo, seleção dos meus pilares. Os meus pilares, a princípio, são os dentes vizinhos à região desdentada. A menos que esse dente vizinho tenha um comprometimento periodontal. Tá claro isso? Ok? Beleza, Daiane. Isso aí. Tamires, vamos lá, Tamires. Nós fizemos a identificação da área desdentada. Classifiquei o meu arco. Este aí na imagem é um arco classificado como classe 1. Desdentamento posterior bilateral. O próximo passo é a gente selecionar os pilares. Os nossos pilares vão ser sempre os vizinhos ao meu desdentamento. Quem está do ladinho, ó. A menos que este vizinho esteja comprometido periodontalmente. Aí eu uso o que vem logo depois. Ok? Se esse aqui não está bom periodontalmente, eu uso o que está do lado. Ok? Beleza. Próximo passo, posicionamento dos meus apoios. Os meus apoios de modo geral são posicionados também vizinhos à área de desdentamento. Porém, quando nós trabalhamos com próteses de extremidade livre, nós deslocamos este apoio da distal para mesial, com um objetivo que é melhorar as propriedades biomecânicas da minha prótese. E eu faço isso através de uma modificação de alavanca. Ok? Então, lembrando, que alavancas que são essas? Vamos ver quem é que vai acertar. O que eu mudo? Qual alavanca eu tenho e para que alavanca eu vou transformar essa situação? Isabel, é exatamente isso que eu estou perguntando aqui. Isso, olha lá, a Luma já matou a charada. Isabel, eu preciso tirar o meu apoio que está na distal
e levá-lo para mesial, porque eu preciso de uma modificação de alavanca. É biomecânica, é aquela questão da gangorra. Potência, resistência e fulcro. Eu não quero que o meu dente pilar receba forças torsionais. E aí eu faço essa alteração de alavanca. Eu mudo a minha alavanca, que é tipo 1 ou classe 1, para uma alavanca tipo 2. Beleza? Então aqui nessa situação, os meus apoios foram deslocados para mesial. Associado a isso, para que essa mudança de alavanca funcione, eu tenho que transformar o meu grampo circular em um grampo tipo barra. E aí pode ser um barra T, um barra I, tanto faz, mas tem que ser barra, tá? Lembra sempre, se eu tenho braço de retenção de um lado, eu tenho que ter reciprocidade do outro, ok? Então, grampo tipo barra associado ao apoio deslocado para mesial. Próximo passo, determinar a linha de fulcro. Linha de fulcro é aquela linha que une os meus pilares mais posteriores, através da qual existe o potencial de rotação. Então, se o paciente morder alguma coisa aqui, que seja grudenta, a tendência é que a prótese rotacione. E aí, a estrutura metálica que está passando aqui embaixo vai tocar a parte lingual e o paciente vai se sentir incomodado. Então, maior perpendicular, tá aqui, ó, 90 graus. Nesta maior perpendicular, eu vou posicionar os meus retentores indiretos. Para esta situação, o planejamento foi de uma barra dental, tá? Então, todos esses dentes estão funcionando como retentores indiretos, ok? Quando o paciente morder essa bala grudenta e a prótese quiser girar ao redor do fulcro, essa barrinha metálica vai encostar nos dentes e vai bloquear esse movimento rotacional. Foi uma das opções, Luma. Pode ser a barra ou nós vamos simular uma outra situação aqui onde não é a barra que a gente vai usar. O que eu preciso de fato é uma estrutura, isso, dupla de Kennedy. Isso. É que a barra dupla de Kennedy, ela tem uma barrinha, é essa, Luma. É que agora a gente vai desenhar o sistema de conexão, ó, tá? Então essa barrinha dental, ela faz parte da barra dupla de Kennedy, certo? É uma partezinha da barra dupla. Beleza. Vamos lá. Então desenhado o sistema de conexão, ó, tá aqui. Essa é realmente uma barra dupla de Kennedy, conectando o lado direito ao lado esquerdo. Beleza. Agora vocês vão pegar as folhinhas aí de vocês e a gente vai treinar mais uma vez. Classe 1 inferior. Beleza? Vamos lá, todo mundo junto. Vamos fazer comigo aqui. Primeiro passo, localização das minhas áreas de desdentamento e classificação do meu arco parcialmente desdentado. Estou aqui na folhinha aí de vocês, vocês vão desenhar e lá no modelinho de estudo vocês vão fazer esse desenho também depois. Classe 1, desdentamento posterior bilateral. O próximo passo é a gente selecionar quem são os nossos dentes pilares. A menos que eu tenha algum problema periodontal, os nossos pilares são os vizinhos à região desdentada. Então, nesse caso, são os dois primeiros pré-molares. Feito a seleção dos meus pilares, eu preciso, então, posicionar os meus apoios.
desdentamento posterior bilateral. Preciso pensar em modificação de alavanca classe 1 para classe 2 e para isso os meus apoios saem da distal e vêm para a mesial. Estão conseguindo acompanhar aí, tá, Ana Isabel? Beleza. Então eu fiz o posicionamento dos meus apoios. Agora o próximo passo é eu selecionar os meus grampos. Só um minutinho. Grampo tipo barra associado mas ficou feio demais. Senhor. Associado ao apoio deslocado para mesial. Esse ficou mais bonitinho, olha lá. Vou até refazer o outro. Se eu tenho braço de retenção de um lado, do outro lado eu tenho que ter reciprocidade. Desenhei o meu sistema de retenção. O próximo passo é eu identificar onde vão os meus retentores indiretos. E para isso, eu preciso traçar uma linha de fulcro que passa pelos meus pilares mais posteriores e traçar uma maior perpendicular Yuri, você pode desenhar ela imaginando, tá? Não precisa fazer o risco dela não, tá? Mas eu preciso que você entenda que ela existe e que na maior perpendicular dela você vai pensar na colocação de um retentor indireto, tá? Mas ela não precisa ser desenhada não. Beleza, agora pessoal, vem uma diferença. A maior perpendicular está dando algo aqui na região anterior, ok? No desenho anterior que eu mostrei aqui no slide, a gente planejou uma barrinha passando aqui por todos os dentes, que faz parte da barra dupla de Kennedy, que a Luma comentou. Só que eu não quero a barra dupla, eu quero uma outra opção. Então agora a gente vai planejar uma outra opção. Apesar da minha maior perpendicular estar apontando para os meus dentes anteriores, basta que eu tenha um dente à frente da minha linha de fulcro que eu já consigo um resultado eficiente de retenção indireta. E eu vou usar os meus dois caninos para isso. Então eu vou fazer a minha retenção indireta. Sim, Luma, nesse caso aqui vai ser a barra lingual.
tá? Retenção indireta aqui no símbolo, então tem preparo de nicho aqui no símbolo. E aí, feito o posicionamento do meu retentor indireto, o próximo passo é eu desenhar o meu sistema de conexão. E aí, Luma, para esse caso aqui, a gente vai trabalhar com uma barra lingual. Então aqui, conector menor, vindo para a região anterior, conector menor se conectando aos apoios do outro lado. E a minha barrinha lingual desenhada. Finalizo mostrando para o laboratório que essa aqui é a minha cela e faço uma pontinha aqui no final, indicando a finalização. Essa pontinha, ela tem inclusive um nome, ela se chama top tissular. Top. Vou voltar. Top tissular. Ela é muito eficiente no momento da acrilização. Ela impede o deslocamento da estrutura metálica no momento em que o protético vai fazer a prensagem da resina sobre esse metal. Érica, vamos lá. No slide anterior, você viu a resolução para esse caso aqui, onde a gente planejou uma barra dupla. Ou seja, eu tinha essa barrinha lingual, mas além dela eu tinha uma outra barra passando pelos dentes. Eu decidi que para esse caso eu não vou usar essa barra dental passando nos dentes. Eu vou usar só dois apoios, aqui no símbolo dos caninos. Por que eu consigo fazer isso? Porque os caninos já estão à frente da linha de fulcro, apesar de não estarem na maior perpendicular. Entende? Só o fato de eles já estarem à frente, quando a prótese tender a rotacionar, esse apoio aqui toca no canino, um de cada lado, e aí eu bloqueio esse movimento rotacional. Beleza? Esse é o desenho que vocês precisam fazer na folhinha de vocês, tá? Então essa é uma opção além daquela que vocês viram aqui no slide. Alguma dúvida, pessoal? O top tissular, Luma, ele tem a função de estabilizar a estrutura metálica no momento da acrilização. Quando a gente for falar de acrilização, isso vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Mas imagina que esse top tissular é uma parte da estrutura metálica que vai ficar tocando no gesso. O restante da estrutura metálica, ela está afastada. Tem uma distância pequena que por baixo dela vai entrar a resina acrílica. Então, quando o protético for apertar isso na mufla para prensar a resina, eu preciso desse top encostando no gesso para que não exista movimentação. Então, imagina o top tissular como sendo um stop, tá? Um ponto de parada. Essa é a função. Sempre coloco em um dente à frente do fulcro. Isadora, você precisa posicionar sempre à frente do fulcro. O ideal é que seja o mais à frente possível, mas nem sempre você precisa seguir isso à risca. Então, se você conseguir qualquer dente à frente do fulcro, você já consegue melhorar essa situação de deslocamento postero-anterior. Mas o mais bacana é conseguir posicionar esse retentor indireto na maior perpendicular, que seria, no caso, a região dos incisivos aqui. Ok? Vamos lá, eu vou apagar esse desenho aqui e vou explicar para vocês uma outra situação.
Eu poderia muito bem ter pensado em fazer algo assim, ó. Aqui está a maior perpendicular ao fulcro. Significa que eu deveria colocar o meu retentor indireto aqui no símbolo dos meus incisivos. E aí a minha estrutura ficaria desse jeito, ó. E também vai desaparecer. Percebem a diferença? Por que é que vocês acham que essa não é uma boa ideia? Exatamente, Ana Isabel. Eduarda, a estética não é um problema tão grande porque isso aí está na parte lingual. Então não vai ser muito visível. Mas o paciente fica passando a língua toda hora. A higiene também, Érica. Perfeito. O paciente sente muito incômodo, toda hora vai a língua ali. E essa região aqui é uma região de muito fácil acúmulo de biofilme e tártaro. Então o paciente vai ter mais um agente para dificultar a qualidade higienizadora dessa área. Então a gente evita esse tipo de planejamento, ok? Vamos lá, vamos para o nosso segundo caso. Esta agora é uma situação de classe 1, só que diferente do caso anterior, essa é uma classe 1 superior. Ok? Classe 1 superior. Vamos lá. Primeiro passo. Identificação do meu desdentamento. Desdentamento posterior bilateral. Classe 1 superior. Próximo passo, seleção dos meus pilares. A princípio, vizinhos à área de desdentamento, a menos que exista um comprometimento periodontal. Terceiro passo, posicionamento dos meus apoios. Esses apoios deveriam estar posicionados na mesial, concordam? Porque eu queria uma modificação de alavanca. Posso fazer uma barra dental com barra única simples? Pode. Pode sim, Yuri. Uma barrinha só passando pelos dentes. Pode fazer. Isso é um conector que existe, tá? Ele é um conector que existe. Vamos lá. Então percebam que este apoio aqui na distal, ele deveria estar na mesial. Mas aqui eu vou propor uma modificação, uma mudança no planejamento. Nós vamos deixar esse apoio posicionado aqui na distal. A gente já vai entender o porquê. Percebam que a diferença a princípio está nos arcos. Antes o arco era inferior e agora é superior. Posicionei os meus apoios agora na distal. Então não estou fazendo uma mudança de alavanca. Por conta disso, eu vou usar um grampo circunferencial. Braço de retenção circunferencial ou circular, do lado oposto à reciprocidade, para ambos os lados. Selecionei os meus grampos, o próximo passo é o fulcro. Isso, Luma, já vou te responder, tá? Já te digo. Por que não foi preciso mudar esse apoio? Vou te responder já. Nome do grampo, grampo circunferencial, tá? Ou circular. Certo, Daiane? Determinei minha linha de fulcro. O próximo passo, posicionamento dos meus retentores indiretos. O meu retentor indireto, teoricamente, cairia nesta região anterior. Qual é a dificuldade de posicionar um retentor indireto nesta região anterior?
Existe uma dificuldade relacionada a espaço interoclusal. É justamente nesta região onde os meus dentes inferiores farão contato oclusal. Ok? Muito bem. Vamos então não posicionar retentor indireto. Deixaremos sem por conta dessa ausência de espaço interoclusal. E traçamos agora um sistema de conexão. Essa é uma placa palatina completa mista. Essa sainha aqui mostra para o laboratório que eu vou usar resina acrílica recobrindo toda a minha área chapeável. É como se eu tivesse uma prótese total de pré-molar para trás. Porque é que eu pensei nesse conector. Porque aqui nós precisamos de uma excelente estabilidade, uma ótima área de assentamento, para que eu minimize a falta de um retentor indireto e estabilize a minha prótese para que os meus dentes pilares não sofram os problemas da alavanca de classe 1. Pessoal, essa é uma estratégia que a gente usa quando o paciente tem sorriso muito alto. Quando o paciente tem sorriso muito alto e eu uso um grampo tipo barra, ele sorri e eu vejo toda a barra do grampo saindo lá da cela e vindo para a região anterior. O inconveniente estético é muito grande, mostra muito metal, ok? E nessa situação, eu tenho um grampo saindo de distal para mesial. É um grampo mais estreito, mais discreto, que aparece menos. O paciente se sente um pouco mais confortável. Então, Luma, a opção para não modificação da posição do apoio, neste caso, foi pensando em uma solução estética. Tudo bem? Foi pensando em um inconveniente estético. Beleza, vamos lá. Tarefa nossa agora, mesmo caso, para que a gente planeje de um modo diferente. Vamos lá, vamos juntos. Quem está com a folhinha aí para desenhar, vamos desenhando. Ana Isabel, primeiro passo, identificação da minha área desdentada e classificação do meu arco parcialmente desdentado. Classe 1, desdentamento posterior bilateral. Selecionada a minha área desdentada, classificado o meu paciente, o próximo passo é a seleção dos meus dentes pilares. Vizinhos, a área desdentada, a menos que esses dentes estejam comprometidos periodontalmente. Identifiquei os meus pilares, o próximo passo é eu posicionar os meus apoios. Aí eu trago uma informação importante. Este paciente agora não tem sorriso alto. Quando ele sorri, ele não mostra toda aquela parte gengival. O sorriso é discreto, baixo. Portanto, favorável para que eu faça uma modificação de alavanca classe 1 para classe 2. Desloco o meu apoio para mesial. Associado a um grampo do tipo barra. Então, nessa situação,
tranquilo, não vai ficar feio, porque o paciente não mostra, sem problema algum. Se eu tenho retenção de um lado, do outro lado eu tenho que ter reciprocidade. Se eu tenho retenção de um lado, do outro lado eu tenho que ter reciprocidade. Selecionei os meus grampos, o próximo passo é encontrar minha linha de fulcro. Então, linha de fulcro, unindo os meus pilares mais posteriores, a minha maior perpendicular na região de incisivo. Só que a gente viu que a região de incisivo é uma região muito complicada por conta do espaço interoclusal. Muito complicado. Então, nós vamos propor uma modificação que, ao invés de usar uma retenção indireta na maior perpendicular, a gente use essa retenção indireta... Eita, apaguei sem querer ele. A gente usa essa retenção indireta nos caninos, que apesar de não estarem posicionados na maior perpendicular, estão à frente da linha de fulcro. Então, preparo no símbolo dos caninos, preparo de nicho. E aí, selecionei o meu retentor indireto. O próximo passo é desenhar o meu sistema de conexão. Aqui também apagou reciprocidade. Muito bem, então aqui desce um conector menor. Vem para a região anterior, busca o lado oposto, daqui desce outro conector menor, buscando a posterior, e agora eu preciso ligar tudo isso. Gosto muito de trabalhar com esse conector, que é um conector antero-posterior. Funciona muito bem quando o paciente tem toros. Tá claro? Luma, respondeu sua dúvida, seu questionamento? Ana Isabel, está conseguindo desenhar aí? Tem mais alguém desenhando além da Ana Isabel? Tenho outras opções? Tenho. Só não entendi o porquê ele não rotaciona. Para fazer... em forma de U, para fazer o meu. Perfeito, Yuri, sem problema. Luma, o grampo circunferencial, na situação anterior, ele vai ter uma limitação maior de... Vai ter uma limitação não, na verdade, você não fez uma modificação de alavanca. E aí, você vai tentar bloquear esse movimento de rotação usando uma cela bem ampla, que está associada àquele tipo de conector, que é um conector completo, misto, e preenche todo o palato. Então você vai ter uma resina acrílica se estendendo em todo o palato. Isso, Yuri. Exatamente. É como se você transferisse a função do retentor indireto que estaria lá na frente para a resina que está ficando lá atrás agora. Perfeito. É isso mesmo. Você supre a falta do retentor indireto usando uma base bem extensa, recobrindo toda a área chapeável em resina. Muito bem. Yuri, outra opção, perfeito. Poderia muito bem
ter usado aqui um conector em formato de U, sem problema algum, tá? Funciona super bem também para os pacientes que têm toros em região de palato, tá? Excelente opção, ok? Vamos seguir adiante, pessoal. Alguma dúvida? Quem tiver com dúvida, pergunta, tá? E vamos anotando essas observações, isso é importante. Próximo caso. É um caso inferior de desdentamento unilateral. Classe 2. Desdentamento unilateral posterior. Localizei o meu desdentamento. Próximo passo, seleção dos meus pilares. Vizinhos à região de desdentamento. Só que aqui eu tenho um detalhe. As nossas próteses removíveis serão sempre bilaterais. Então eu preciso selecionar, além de um retentor vizinho à área endodôntica, retentores do lado oposto. Porque tem que ter bilateralidade. E como eu tenho aqui 2 molares, eu vou selecionar esses 2 para trabalhar com um grampo muito eficaz, que se chama grampo geminado, ou double Akers. Grampo geminado, ok? Muito bem, então selecionei os meus pilares, posicionei os meus apoios. Cíngulo, oclusal por distal, oclusal por mesial. Posicionei os meus apoios, vou selecionar os meus grampos. Grampo tipo barra, porque eu estou buscando nesta situação uma modificação do meu tipo de alavanca. E grampo geminado, fazendo uma analogia aqui ao Homem-Aranha. Esse caso serve quando se tem modificação. Serve, Ana Isabel. Você só precisa analisar essa tua modificação, porque se você tiver uma modificação, você vai ter mais dentes pilares, tá? Mas funciona do mesmo jeito, tá? Funciona da mesma forma. Só que você só vai pensar o que colocar nos outros dentes que são pilares, ok? Selecionei os meus grampos. O próximo passo, determinação da linha de fulcro. Maior perpendicular à linha de fulcro, está batendo mais ou menos na região de canino. Mais uma vez, colocar um conector menor e um apoio nessa região de canino pode fazer com que o paciente se incomode muito com a língua e fique passando a língua aqui o tempo todo, tá? Então, o que a gente faz? Bom, como aqui do lado eu tenho um pré-molar e esse meu pré-molar tem uma fossa mesial, bom, eu desloco então o nicho que seria feito no canino para a fossa mesial. Sem problema. Os dois estão à frente da linha de fulcro, eu consigo bloquear o movimento de rotação da minha prótese. Então vamos lá. Posicionei minha retenção indireta no meu premolar. Próximo passo, desenhar o meu sistema de conexão. Esse sistema de conexão é uma barra lingual. Saindo aqui dos meus apoios posteriores, venho para o anterior, busco o lado oposto, canino, e volto aqui para trás. Desenho a minha rede de retenção e o meu top tissular. Maravilha, está feito o meu desenho. Ok? Vamos lá. Vamos pensar em outras possibilidades. Eita, a luma parece que caiu.
Parece que o tempo tá meio virado para chuva. Pode fazer o desenho. Todos esses que estão na folha, o Tamires. Sim. Ana Isabel, não entendi. Pode fazer o desenho agora com modificação sem o primeiro e o segundo molar? Ah, tá. Tá, entendi. Você está dizendo para a gente modificar esse desenho aqui? Ah, beleza. Ah, pode ser. Ah, na folha tá assim. Sem o primeiro. E tem o terceiro molar também? Ou tá sem o terceiro? Tem o terceiro. Tá. Então vamos lá. Vamos então fazer aqui, ó. Então vamos considerar Vê aí, pessoal. Pode ser que vocês tenham invertido as folhas na hora de imprimir. Pode ser, não sei. Mas confiram aí. Aí, é que tá fora da sequência, tá vendo? É verdade, Ana Isabel. Eu acho que tá fora da sequência aí. Mas vê, Ana Isabel, se você consegue encontrar esse desenho aqui nas outras folhas que estão aí. Não achou não, Ana Isabel? Porra. Vamos lá. Depois a gente faz esse desenho também que você está propondo. Vamos pensar em uma outra alternativa aqui para esse caso. Vamos lá. Então aqui nós temos uma classe 2, ok? Inferior. Primeiro passo, identificação do nosso desdentamento. Então tá aqui. Identifiquei os meus desdentamentos. O próximo passo, selecionar os meus pilares. Canino. Então, aqui os molares. Só que vamos agora pensar em não usar um grampo geminado. Vamos usar um grampo circunferencial. Bom, se eu estou usando o grampo circunferencial, não tem por que eu fazer um nicho aqui na distal. Vou fazer um nicho aqui na mesial. Aqui no canino não tem jeito, tem que ser no símbolo. Selecionei os meus pilares, determinei quem serão, onde estarão os meus apoios. Agora eu vou definir quem são os meus grampos. Aqui eu continuo buscando modificação de alavanca. Então apoio lá no símbolo, grampo, tipo barra. Pessoal, aqui mesma coisa. O desenho do nicho não tem como ser diferente para mesial ou distal. Porque nicho só tem um, tá? O que a gente vai fazer? Quando a gente for desenhar o nosso conector menor, a gente vai puxar ele saindo para mesial. Ó.
que é eu poderia usar um circunferencial no canino? Não, Luma, porque senão você teria o inconveniente da alavanca tipo 1. Isadora, não estou entendendo quando coloco mesial distal ou distal mesial. Isadora, você tem sempre que pensar nas alavancas, classe 1 e 2. Então pensa, se a tua prótese é dento suportada, os teus apoios eles serão vizinhos à área desdentada. Se você está trabalhando com dentomucosuportada, esse exemplo aqui, ó, dente e mucosa, extremidade livre, você precisa tirar o teu apoio da distal, vizinho à área de desdentamento, ó, vizinho. Você tira ele da distal e leva para mesial, para fazer a mudança de alavanca, tá? Então, isso vai acontecer quando você tiver extremidade livre. Se tem extremidade livre, você vai pensar em apoio saindo da distal e indo para mesial. Ok? Nessa situação, o que eu estou dizendo é o seguinte. Aí, Érica, ó, já vou repetir para você. Nessa situação, como o dente pilar é um canino, aqui não tem como eu ter preparo na mesial ou na distal. Meu preparo só pode ser no cíngulo. Não tem jeito de ser em outro lugar. Só que como eu melhoro essa situação? Eu melhoro fazendo o meu conector menor sair do apoio no cíngulo e vindo para mesial. Ao invés disso aqui, ó. Ok? Conector menor saindo do cíngulo, vindo para a distal. Não é isso que eu quero, porque eu quero mudar a alavanca. Ele vai sair do cíngulo e vir para mesial. Entenderam ou ainda não? Érica, conseguiu esclarecer? Ana Isabel, vamos lá, ó. Ó, presta atenção. Eu disse para vocês que quando eu tenho extremidade livre, classe 1 ou classe 2, eu tenho um problema que se chama alavanca. Eu preciso melhorar esse problema. E uma possibilidade para melhorar isso é eu tirar o meu apoio, que deveria ser feito vizinho ao desdentamento, eu tiro ele desta região vizinha ao desdentamento e jogo para uma região afastada. Ou seja, ele sai da distal e vai para a mesial. Só que, neste caso, o dente que está aqui é um canino. Não tem como eu pensar em distal ou mesial, porque a única opção que eu tenho é fazer um preparo no cíngulo. Então não tem como eu preparar na fossa mesial ou na fossa distal, como seria feito no pré-molar. Tá? Não tem como. Então o que eu faço? Eu faço o meu preparo no cíngulo. Só que aí o conector menor, ele sai do cíngulo para mesial, simulando o preparo que eu faria na fossa mesial. Ok? Aí eu estou conseguindo mudar a minha alavanca. Tá? Ao invés de alavanca tipo 1, eu estou transformando isso aqui em uma alavanca tipo 2. Acho que vai ter mais exemplos mais adiante sobre isso. A gente pode voltar a falar sobre isso. Tá? Beleza. Do outro lado, eu disse que não quero mais um grampo geminado. Bom, então eu fiz aqui o meu apoio na mesial, ó, do molar. Por quê? Porque não teria razão eu fazer aqui
e estender a minha estrutura metálica até aqui atrás. Por quê? Porque eu quero uma estrutura metálica que seja mais pequena possível. Então ela vai vir aqui na frente. Eu reduzo o tamanho do meu metal. Grampo no molar, grampo circular ou circunferencial. Isabel, é que o canino é um dente anterior. O único jeito de você preparar é preparar no símbolo. Ele não tem fossa mesial nem fossa distal, entendeu? Diferente do premolar, ó. O premolar, você tem uma fossa aqui, ó, e outra de cá. O canino não tem. O canino é só o símbolo, ó. Não tem outro jeito, tá? Se eu tenho retenção de um lado, eu tenho que ter reciprocidade do outro. Grampo circular. Próximo passo, desenhei meu sistema de retenção, vou identificar onde está a linha de fulcro. Linha de fulcro, passando pelos pilares mais posteriores, maior perpendicular, ia cair aqui no canino, só que eu não quero que o meu paciente fique passando a língua, eu posso deslocar aqui para a mesial do premolar. Ok? Mesial do premolar. Retenção indireta. Agora a minha tarefa é desenhar o meu sistema de conexão. Eu tenho aqui um conector menor, que se une a um conector maior. Tá aí, minha barra lingual. Dúvidas, pessoal? Isabel, entendeu? Daiane, tranquilo aí? Larissa, Isadora, agora esclareceu, né, Isadora? Beleza. Essa é uma classe 2 superior, ok? E já vou adiantar para vocês. Essa é uma classe 2 superior, onde eu tenho um problema relacionado à estética. Então aqui eu não vou pensar em modificação de alavanca. Localização do meu desdentamento, a sequência é a mesma, não muda. Isso a gente já está memorizando. Ó. Seleção dos pilares. Como tem que ser bilateral, tem que ter um aqui, vizinho ao desdentamento. Mas vou usar os molares lá do outro lado, colocar um grampo geminado com bastante retenção. Seleção dos meus grampos. Grampo circunferencial, grampo geminado. Lembra, por conta de não querer um comprometimento com relação à estética, eu não tirei o apoio da distal e trouxe para a mesial. Ele está ficando na distal, só que eu vou ter uma alavanca classe 1. Ok? É um sacrifício que a gente vai fazer em prol de melhorar a estética do paciente. Tudo bem? É um sacrifício biomecânico que a gente faz. Tá? Selecionei os meus grampos. Próximo passo, determinação do fulcro e da maior perpendicular. Minha maior perpendicular cairia em região de incisivo. Lembra, aqui na frente é difícil eu colocar
retentor indireto, porque existe o contato oclusal do dente inferior aqui. Bom, se eu tenho um premolar aqui, que tem uma fossa mesial, eu jogo o meu retentor indireto, que ficaria aqui, mais para a região posterior. Já é à frente do fulcro, eu melhoro a questão de deslocamento no sentido póstero-anterior. Já é mais interessante, ok? Mais favorável. E aí o último passo é desenhar o meu sistema de conexão. Então esse conector foi uma barra palatina. Barra palatina. Teria outra opção? Poderia usar uma barra em formato de U. Poderia usar uma antero-posterior, sem problema algum. Vamos lá, vamos treinar. Opa, perdão, passou aqui sem querer. Vamos imaginar agora, a gente já vai fazendo mais rapidinho. Classe 1, desdentamento posterior unilateral, perdão, classe 2. Vamos trabalhar sem pensar na estética agora. Pilar do lado oposto. Grampo tipo barra para melhorar a alavanca. No caso anterior, daria para usar uma placa palatina. Daria. Só que o ruim da placa palatina é que ela recobre uma porção muito grande do palato. E aí, às vezes, o paciente se sente incomodado, porque o palato fica muito fechado, sabe? Mas poderia. Não evitaria, porque você, apesar de melhorar o suporte, teria um suporte que estaria todo em uma estrutura metálica, faltando... A menos que você... Ah, tá, entendi. Você está propondo usar uma placa palatina semelhante àquela que a gente usou lá atrás, né? Com resina na região posterior. Uma placa palatina completa mista. Isso. Poderia, Luma, e você melhoraria essa situação. Sim, poderia ter feito isso sim, sem problema algum. Tá? Daria para usar. Tá? Geminado, grampo barra T, reciprocidade. Vou desenhar minha linha de fulcro. Maior perpendicular aqui para a região anterior. Vou deslocar isso para a mesial do premolar. Está pronto para desenhar o meu sistema de conexão. Vamos desenhar um sisteminha diferente agora aqui. É um sistema que o paciente gosta bastante. É um conector palatino em formato de U ou ferradura. Consegui resolver o meu problema também. É uma ótima opção. Ok? Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Já são 6 horas, o nosso tempo já se esgotou. Nós temos ainda alguns desenhos, ó. Classe 3, a sequência é exatamente a mesma, não muda. Identificação da região de desdentamento, seleção dos nossos dentes pilares, posição dos apoios, seleção dos grampos,
Aqui a gente só tem uma diferença, porque os meus apoios, os meus pilares, são os dentes vizinhos à região de desdentamento. Esses são os retentores diretos. Só que aqui vai existir uma linha de fulcro. E a maior perpendicular vai dar justamente lá nos molares. Muito bom, porque eu já aproveito eles para serem usados como grampos geminados, com grampo geminado, para que eles funcionem de retentores indiretos. Então, nas situações anteriores, onde a gente usou os molares do lado oposto, pensando na bilateralidade da prótese, eles foram usados como retentores diretos, tá? Agora, nessa situação, esses molares são retentores indiretos, por conta da linha de fulcro, tá? É uma situação que acontece bastante. Poderia, muito bem, ao invés de ter usado um grampo tipo barra T, ter usado um circunferencial aqui, sem problema algum, tá? Poderia ter feito isso. Poderia ter usado um grampo simples aqui nos molares, Yuri, sem problema. Apoio na mesial, grampo circunferencial, saindo daqui para o outro lado. Tranquilo, sem problema nenhum também, tá? Poderia usar. É que quando a gente tem molares assim, a gente geralmente usa eles pensando na maior quantidade de estética, de retenção, perdão, tá? E aí, só para a gente finalizar, essa classe 4, que a gente ainda não fez nenhuma classe 4. Então, vamos lá. Localização do meu desdentamento, seleção dos meus pilares, vizinhos ao desdentamento, posicionamento dos meus apoios, seleção dos meus grampos. Observem um detalhe. Eu disse seleção dos grampos, mas aqui no premolar não desenhei nada na vestibular. Correto? Eu fiz isso, pessoal, porque imaginem um grampo circular saindo da mesial para a distal. Exatamente, Eliane. Eu, quando observasse o meu paciente sorrindo, observaria todo o contorno desse grampo, saindo lá da mesial, vindo para a distal. Então, o que eu fiz? Eu usei os molares do outro lado e coloquei neles grampos geminados. Eliminei o grampo circular do dente anterior e deixei apenas a reciprocidade. E vou posicionar lá na região posterior, funcionando como retentor indireto, mais um grampo geminado nos dois molares. Retenção indireta, linha de fulcro, só que como eu não tenho dente mais posterior, mais anterior, eu preciso deslocar essa linha de fulcro para posterior. Não atrapalha na retenção do pré. Érica, com certeza você vai ter uma deficiência na retenção aqui na região anterior. Mas aí você tenta contornar essa situação usando os 4 molares como retentores. E aí você põe os grampos geminados dos dois lados. Então você supre a falta da retenção aqui na frente com bastante retenção nos molares. E, na verdade, é como se você estivesse usando 4 grampos circulares na região de molar. Então você supre um pouquinho essa falta. E isso melhora na posterior para suprir o que está faltando na anterior. Ok? E aí vou desenhar o meu sistema de conexão. Esse desenho aqui é um conector em formato de U ou ferradura, mas poderia ser também um antero posterior, sem problema, ou até mesmo uma barra palatina. Vamos finalizar aqui só com um exemplo. Posicionando grampo no pré-molar. Então vamos lá.
área desdentada, dentes pilares, posicionamento dos meus apoios. Só que aí eu decidi que eu vou colocar grampo no premolar. Só que como eu não quero um grampo saindo da mesial para distal, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um grampo saindo de distal para mesial. Então eu faço o meu preparo aqui na distal. Ok? Beleza. Vamos selecionar os nossos grampos. Então aqui, grampo circunferencial. Poderia usar geminado por conta dos 2 molares? Poderia, sem problema. Circunferencial. Grampo circunferencial no premolar, só que agora ele sai da distal para mesial. Do outro lado, reciprocidade. Linha de fulcro indicando os meus molares como retentores indiretos. Grampo geminado. Vou unir tudo isso agora. Através de uma barra palatina anteroposterior, certo? Então esta é uma possibilidade de modificação do planejamento que a gente poderia pensar. Daria para fazer um grampo geminado aqui sem problema algum. Ó. Faço um preparo aqui, outro de cá. Isso aqui sai. E no lugar entra um geminado. E aí a minha estrutura metálica, ela teria que vir... Opa! Ela teria que vir até aqui atrás. Daria para fazer também, Yuri, em formato de U. Vocês vão perceber que eu não sou muito adepto ao conector em formato de U, porque eu perco um pouco de estabilidade na minha prótese. Ele não me fornece suporte e a minha estrutura metálica fica um pouco flexível. Ela pode se movimentar nesse sentido, ó. E entortar. Como os pacientes são muito displicentes com o modo de utilização, às vezes eles colocam isso na boca e mordem. E aí, o conector em formato de U, ele pode sofrer alguma distorção. E aí eu perco a qualidade da minha estrutura. Pessoal, mesmo usando geminados molares, deixa eu voltar aqui. Mesmo usando o circunferencial no pré,
usa mesmo assim os geminados molares, não poderia usar. Poderia, Érica, poderia usar só um circunferencial. Só que aí, o teu nicho seria aqui, ó. E aí ele sairia daqui para cá, aqui, e o teu conector viria aqui. Consegui entender? Aí você teria essa situação. É uma opção, são opções. O que você tem que avaliar? Se nesses dentes você tem boas quantidades de retenção. Isso você vê lá no seu delineamento. Se você perceber no delineamento que esses dentes não têm bons pontos de retenção, usa outros dentes para melhorar tudo isso. Aí trabalha com geminado, tá? Tudo depende do que você está avaliando lá durante o teu momento de planejamento no delineamento. Beleza, pessoal? Mais uma tarefa vencida. Muito bem, tá? Eu preciso que vocês treinem, tá? Façam, estudem, acessem o material, tá? Leiam, porque se não treinar, esse conteúdo vai aos pouquinhos sendo esquecido. E aí quando chega a hora de planejar de verdade, a gente não lembra mais nada, tá? Então estudem, memorizem as etapas e treinem, tá? Vocês vão precisar postar essas atividades lá no setor de atividades do Conecta para mim depois. Ainda não defini uma data, mas logo eu ponho uma data lá para a gente fazer essa postagem de atividade. Pessoal, continuem se cuidando, vamos nos orientando aí pelas recomendações, tem coisa nova saindo aí, a gente até fica meio receoso com alguns posicionamentos aí do nosso presidente. Vamos ver o que vem aí, mas continuem tomando cuidado, tá? A gente sabe que a pandemia ainda está aí, o vírus está se disseminando a cada dia. E já sabe como vai ser notas de prática, o Tamires? As práticas elas vão acontecer quando a gente voltar, e aí a gente vai ter as avaliações das atividades que a gente faz lá no dia a dia mesmo. É aquela fichinha que a gente vai preencher nas aulas de acordo com as atividades. E aí lá no final, quando a gente for encerrar, vocês vão apresentar para mim todas as atividades que a gente fez, né? Essa parte de PPR, depois vai vir a parte prática total, vai ter um monte de etapas. Então vocês vão me mostrar tudo isso e vai sendo avaliado durante todas as nossas aulas, tá? Então essas notas elas são dependentes das nossas atividades mesmo, tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Tranquilo? Se tiverem dúvida, me mandem mensagem, me perguntem, tá? Fiquem à vontade. Muito obrigado por terem participado mais uma vez. Tá? Aproveitem esses momentos onde vocês não estão com aula prática para colocar as coisas em dia, para estudar, para esclarecer. Tá? Aproveite o tempo que está livre, tá bom? Um beijo a todos, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Saúde a nós. Até mais.